Agora que você já conhece as 3 coisas que você precisa saber para começar a aprender a programar, está na hora de conversar um pouco sobre linguagens de programação. Qual linguagem escolher para começar? Eu sou Fabrício Poltronieri, esse aqui é o Fun with Files, Inside the Files, e hoje a gente vai falar um pouco sobre linguagens de programação. Existem inúmeras linguagens de programação e, a princípio, a rigor, você tem que escolher uma linguagem de programação que sirva para determinado fim, ou pelo menos era isso quando as linguagens começaram. Quando as linguagens de programação começaram a ser inventadas, para quê? Para dar mais expressividade na programação, para que as pessoas pudessem expressar o que elas queriam que o computador fizesse de uma maneira mais natural, as linguagens elas começaram a ser projetadas, começaram a ser desenhadas para fins específicos. Ora, hoje em dia nós temos uma profusão de linguagens, né? Então para a pessoa que está começando é muito complicado, é muito difícil escolher qual linguagem utilizar. Essa pergunta, qual linguagem de programação eu escolho para começar, é uma pergunta universal, né? Hoje mesmo, por coincidência, à tarde eu fui pegar minha filha na creche e um colega, né, um pai de uma criança, que eu já tinha conversado um pouco sobre isso numa festinha lá na creche, né? Ele me perguntou, eu ouvi falar que você é professor, né, de computação. Eu falei para ele, não é bem computação. E expliquei o que eu fazia, né? E aí ele falou assim, eu quero muito aprender a programar, mas eu sou completamente perdido. E aí eu dei umas dicas lá para ele e tal, né, na festinha. E hoje a gente se encontrou de novo, não sei, depois de 6 meses. E aí ele me falou assim, Fabrício, eu fiz finalmente um curso, né, numa dessas plataformas que tem agora, né? Agora não, já faz algum tempo, online, para você aprender coisas. Aí eu falei assim, que legal, e qual linguagem que você escolheu? Ele falou assim, escolhi Java. Então eu fiz esse curso de Java, achei um pouco complicado, né? Eu consegui aprender bastante coisa, mas eu senti que não é para mim. Então, qual linguagem que você indica, né, para eu poder aprender uma linguagem que seja mais assim, talvez mais acessível, mais fácil de aprender, né, que eu possa utilizar de uma maneira mais direta? E eu falei assim, olha, então aprenda Python, né, porque Python é a linguagem que eu acho que é ideal para iniciantes. E é a linguagem que eu mais tenho utilizado hoje em dia. Estou contando isso por quê? Porque é uma questão realmente crucial para quem está começando, né? Bom, lembrando que aqui no canal a gente está falando sobre programação criativa, né? O objetivo aqui, de novo, vale a pena lembrar, não é que as pessoas, não é treinar pessoas ou fornecer informações para as pessoas se tornarem assim, os cientistas da computação ou engenheiros da computação, mas sim para que as pessoas comecem a entender o que é o código, como o computador funciona e possam se divertir com programação criativa. Para a programação criativa, existem uma série de linguagens desenvolvidas nos últimos anos, nas últimas décadas, e também alguns frameworks. O que são frameworks? São bibliotecas que funcionam a partir de uma linguagem específica. Então, por exemplo, para C++, existe um framework que é muito utilizado, que se chama Open Frameworks. Uma das linguagens mais utilizadas para programação criativa em todos os níveis, por quem está começando, no nível intermediário e por artistas consagrados, é Processing. Processing, essa linguagem, ela foi projetada desde o começo, tendo em mente artistas e profissionais criativos. Eu utilizei tanto esses frameworks como Open Frameworks, Cinder, uma série de outros, e Processing também durante muitos anos, mas hoje eu não uso mais. Por que eu não uso mais? E essa é uma pergunta que também muita gente me faz, por uma série de razões. Porque ao longo dos anos eu fui desenvolvendo e eu fui juntando algumas bibliotecas, né, que de certa maneira eu criei o meu modo de programar, ou seja, eu criei o meu próprio framework, embora eu não chame, né, esse conjunto de bibliotecas que eu fui coletando e que eu estou acostumado a usar de um framework. Por quê? Porque eu nunca coloquei eles assim juntos num pacote só, escrevi uma documentação e tornei isso disponível para outras pessoas, porque é isso que constitui um desses frameworks. Eu comecei a juntar essas bibliotecas primeiro em C++, que é uma linguagem que assim, é muito poderosa, é uma linguagem que é usada em muitas áreas diferentes, mas que para quem está começando a programar pode ser muito complicado
entender, né? Muito complicado de se fazer progressos rápidos. Bom, com o passar do tempo, eu também fui percebendo que C++ eu não precisava usar C++ para tudo. E eu fui migrando aos poucos esse meu framework, né? esse meu conjunto de bibliotecas para Python. As pessoas, quando ouvem que eu uso Python para programação criativa, elas também, algumas se espantam, falam assim, mas por que você usa Python? Por quê? Porque Python não traz nenhuma dessas facilidades que esses outros frameworks ou que essas linguagens específicas para programação criativa trazem. Então, quando você começa a escrever programas em Python, não tem nada ali que vá desenhar, por exemplo, que vá abrir uma janela, que você possa então colocar elementos gráficos, que você possa começar a desenhar, que você possa começar a produzir música. Não tem nada disso. Mas a vantagem existe uma infinidade de bibliotecas em Python que tornam muito fácil desenvolver ou utilizar recursos gráficos, recursos de música, certo? Então isso não é um problema depois que você aprende o básico de Python e que você aprende como começar a importar essas bibliotecas e começar a usar essas bibliotecas, que é o que eu faço. E o que torna Python uma boa linguagem para iniciantes e uma boa linguagem também para programação criativa? Bom, primeiro é que é uma linguagem muito expressiva. Isso significa que Python, de certa maneira, espelha o modo como as linguagens naturais, as linguagens que nós utilizamos como seres humanos, funcionam. Bom, aqui também é preciso fazer uma advertência, porque as linguagens de computação, elas nunca vão ser como as linguagens humanas, por uma série de fatores. Mas Python traz essa, então, proximidade. Segundo, Python é uma linguagem fácil de aprender. É uma linguagem que não é muito complicada de você aprender e de você fazer progressos rápidos utilizando. Terceiro, Python é uma linguagem que é madura. Isso significa que é uma linguagem que já tem mais de 30 anos, Então ela é uma linguagem que é estável e é uma linguagem que tem uma comunidade muito grande. Isso é muito importante, porque quando você tem dúvidas, quando você está, enfim, num beco sem saída, é muito fácil achar pessoas tanto presencialmente quanto online que podem te ajudar. Outro fator que é muito importante, Python é usado hoje em dia para as mais diversas aplicações. Programação criativa, como eu uso, a inteligência artificial, como eu também uso, automação, Internet of Things, internet, websites. Então, se você aprende Python e depois você quer ter uma carreira como programador, é uma das melhores linguagens para você aprender. Então, minha recomendação é que você aprenda Python. E como você pode começar a aprender Python? Olha, hoje em dia, a melhor fonte para aprender programação é a internet. Eu vou, por exemplo, colocar aqui embaixo, se você procurar como aprender Python, se você googar essa busca, você vai receber milhões de resultados. Mas eu vou colocar aqui embaixo na descrição um vídeo que é muito bom. Esse vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações, acho que mais de 10 milhões de visualizações, que é um vídeo compacto, quer dizer, de 6 horas sobre o básico de Python, como você começa do zero em Python e progride até um nível intermediário. Então esse vídeo eu dei, eu assisti, não assisti tudo, mas assisti boa parte dele e é um vídeo muito bacana. Eu vou colocar aqui o link na descrição e, claro, é gratuito. Então, essa foi minha dica de hoje para quem é iniciante, qual linguagem escolher. Python. Nos próximos vídeos nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse tópico e eu vou mostrar algumas outras coisas. E se você gostou desse vídeo, se você gostou do canal, então assina o canal e ativa as notificações.